Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos do Santo Profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, o fundador da comunidade muçulmana, da religião islâmica. Vamos começar com o Durud Sharif, que é invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Vou ler em árabe e depois eu vou traduzir em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nós vamos ler hoje, vamos eh, aprender algumas etiquetas e orações sobre como, quais são etiquetas de sonho ou de dormir. Na aula passada, nós aprendemos algumas etiquetas sobre uso de banheiro. E anteriormente, nós também aprendemos sobre etiquetas de casa, etiquetas de várias etiquetas que são ligadas com a sociedade, né? É muito curioso esse ponto que, desde a sua fundação no islamismo, nós temos alguns ensinamentos, algumas etiquetas que abrangem qualquer parte da nossa vida. Podem existir algumas religiões que possam incluir algumas regras, algumas coisas mais tarde. Mas o islamismo é uma religião que, quando falou que o seu objetivo é adorar Deus único. E seu objetivo é passar uma vida com disciplina e uma vida com regras, deveres e direitos. Ao mesmo tempo, deixou bem claro que em cada coisa que você faz na sua vida deve ter uma regra, deve ter feito de forma certa. Por isso, Deus Todo-Poderoso também disse no Sagrado Alcorão que cada coisa que você faz, mesmo que seja do tamanho de um grão, ele vai ser cobrado, ele vai ser julgado. Se for uma coisa boa, vai ser recompensado. E se for uma coisa ruim, vai ser castigado por aquilo. Por isso, nós vemos que quando nós aprendemos algumas etiquetas, seja de vestir a roupa, seja de usar o banheiro, seja de dormir ou acordar de sonho, em primeiro lugar, sempre achamos a oração para fazer especificamente aquela coisa. E hoje, como nós vamos falar do sonho de dormir e acordar, vamos começar a nossa aula com a oração que foi ensinado pelo próprio Santo Profeta. E nós vamos aprender a oração de dormir e oração de acordar. Hazrat Bra bin Azib relata que o Santo Profeta lhe diz: quando estiver pronto para dormir, lavas como se lavaria para a salat, oração. Salat é palavra árabe que refere para a oração. Depois deitas sobre seu lado direito. Vejam só, vou falar sobre isso também. E suplique e deixe que essas sejam suas últimas palavras. Ele né, ensinou a uma súplica, uma oração e disse que tenta que essas palavras sejam as últimas palavras
antes de você dormir. Mas antes de a gente avançar para a oração, antes de a gente aprender o seu significado, é importante também nós focarmos um pouquinho sobre etiquetas que Santo Profeta falou. Em primeiro lugar, ele diz que deve lavar o seu corpo, as partes, né? Não o corpo inteiro, isso seria tomar o banho, mas sim as partes que você lava normalmente quando você faz a ablução. Quer dizer que mesmo que você se vai deitar, mesmo que você não vai fazer nenhuma coisa sagrada, mas ainda faz a ablução, ainda faz a ablução antes de dormir. Até mesmo se você morrer, você vai morrer puro com a ablução. E higienicamente também, pela saúde também, nós sabemos que isso, quão importante é isso. Lavar a boca, lavar as partes, purificar as suas partes antes de dormir. Isso também é bom para ter um sonho saudável. E depois, deitar no lado direito. É uma coisa que é provada hoje cientificamente também na medicina, que quando você deita no seu lado esquerdo, a pressão fica no seu coração e tem mais chance de ter farto ou ter outro problema cardíaco. Por isso, e também não é apropriado, tanto na medicina quanto dentro do islamismo também, de deitar tanto para virado para baixo ou para cima. Santo Profeta diz, deve deitar para o lado direito. Isso ajuda também na circulação sanguínea durante a noite, quando você está deitado, quase morto, inconsciente, né? Então, essas etiquetas já começam a nos mostrar a veracidade da palavra, que como 14 séculos atrás, quando não sabíamos nada de novas tecnologias, de ciências, de medicina, e nesse tempo foi falado que sim, deve deitar no lado direito. E depois, oração tão completa que foi ensinado antes de nós dormirmos. Eu vou ler em árabe e depois eu vou traduzir também, obviamente, em português. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك منك إلا إليك. Tem umas que aqui colocam minka e outros sem. Wala la malja'a wala manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. O Allah, eu me submeto a ti, concentro minha mente em ti, entrego meus assuntos a ti e faço com que tu sejas meu apoio por amor e temor a ti. Não há como escapar de ti, nem segurança contra ti, a não ser em ti mesmo. Creio no livro que enviaste e no profeta que levantaste. É uma oração que acalma o coração e que mostra a humildade da pessoa e também a grandeza do Deus Todo-Poderoso, para que a pessoa possa colocar toda a confiança em Deus Todo-Poderoso antes de dormir, até mesmo para que facilita o sonho, né? Às vezes a pessoa, quando deita na cama, começa a pensar nas coisas do dia e todas as coisas. E isso faz com que a pessoa fica depressionado, fica preocupado com os assuntos do dia. E isso acaba tirando o sonho da pessoa. Ou mesmo que a pessoa consegue ter o sonho, não é aquele sonho saudável. Por isso, Deus ensinou, o Santo Profeta ensinou essa oração para que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Allah, para que nós possamos ter essa consciência que afinal todos os nossos assuntos pertencem a Allah e sem a ajuda de Allah nós não somos nada. O santo profeta lhe disse, uma observação no final, ele disse: então, se você morrer naquela noite, morrerá com uma pessoa, como uma pessoa piedosa
e se sobreviver, encontrará mais coisas boas. Então, vejam só, até mesmo o sonho tem etiquetas e regras. Não é você tá com sonho e vai lá na cama e dorme do jeito que você quiser. Faz as, tipo, são, e o que eu estou falando aqui, o que estamos aprendendo, são os perfeitos, coisas perfeitas que nós devemos fazer. Se a pessoa não puder fazer, não conseguiu fazer, não deve se preocupar, mas deve sempre tentar fazer de forma correta. Primeiro, deve se lavar, fazer a ablução, deve deitar no seu lado direito e deve fazer essa súplica. E também pode fazer outras súplicas também antes de dormir, para que o sonho seja saudável e que a pessoa possa ter a mente vazia durante o sonho e que possa dormir tranquilamente. E também, obviamente, a parte espiritual também vem junto, né? Porque a fé também, nas todas as coisas que nós fazemos, é importante demonstrar a nossa fé, é importante demonstrar a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso. Aqui tem uma outra oração também, que na verdade é uma frasezinha bem pequena, que também pode ser feita quando a pessoa não puder memorizar a oração completa, a oração que nós acabamos de aprender, nós podemos fazer essa oração também. Hazrat Huzefa relata que quando o santo profeta se deitava para dormir à noite, ele colocava a mão sobre a bochecha, assim, né? Quando você deita no seu lado direito, você coloca as mãos, a mão sobre a sua bochecha, e ele suplicava essa oração seguinte, né? Que é uma oração mais curta, uma oração breve, que também pode ser feita, né? Para começar, pode começar a fazer essa oração, mas deve tentar memorizar a outra oração também, que é mais completa. A oração é a seguinte: Allahumma, ó Allah, Bismika, com teu nome, amuto, eu morro, va ahya e volto à vida. Ó Allah, com teu nome eu morro e volto à vida. Isso é uma oração também pequena, curta, mas também tem a mesma essência, que também tem o mesmo objetivo de nós colocarmos a nossa atenção para Deus, que afinal das contas, quem nos vai dar a vida ou morte é Deus Todo-Poderoso. Então, deve sempre colocar o nome de Deus em primeiro lugar. E depois também foi, no mesmo dito, ensinado a oração de acordar. Ele disse que quando o santo profeta acordava, ele suplicava Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louvado seja Allah, todo louvor pertence a Allah, que nos trouxe de volta à vida depois de nos ter feito morrer. Como eu falei no início, sonho ou dormir também é um tipo de morte que vem sobre nós. Na verdade, para as pessoas que não acreditam na vinda na levantamento do dia de juízo final, isso serve como um exemplo também, que como nós morremos, como nós perdemos a nossa consciência, como nós não sabemos o que acontece durante a noite quando estamos dormindo, e do nada acontece isso e depois ainda voltamos para a vida, continuamos fazendo as coisas normais, como se tivesse nada acontecido. Então, se Deus pode fazer isso, Deus pode dar outro tipo de morte também. Então, dormir ou ser inconsciente durante a noite, que nós chamamos dormir, isso também é um tipo de morte que foi chamado. E a ele pertence o retorno. Quer dizer que Deus nos deu a vida depois de nos ter feito a morrer. E Ele tem todo o poder de nos voltar. Mais uma vez, nome de Deus seja em primeiro lugar eh, e sempre deve. Isso porque para que nós possamos colocar, possa ser colocado a nossa atenção para Deus Todo-Poderoso, para que os nossos assuntos do dia a dia, nossos trabalhos ou qualquer atenções ou qualquer pensamentos que nós temos na nossa cabeça
possam ser derivados para Deus Todo-Poderoso, que nada pode ser feito sem a ajuda de Deus e sem a proteção de Deus Todo-Poderoso, nós não somos nada. Essas orações que nós acabamos de aprender agora, e também aprendemos algumas etiquetas, né, como fazer ablução antes de dormir, e também deitar no seu lado direito para dormir, né? Aqui tem outro dito também do santo profeta, narrado pelo Hazrat Huzefa, que relata que sempre que o santo profeta acordava, ele escovava os dentes. Isso também é uma parte essencial que são ligados com o sonho, né? Por exemplo, hoje em dia nós sabemos também que quando nós comemos, se nós não fizermos a escova, nós não escovarmos os nossos dentes ou não limparmos os nossos dentes, as coisas que ficam na nossa boca, nos nossos dentes, até amanhã, até o dia seguinte, eles tornam várias bactérias que podem infectar, podem fazer, podem prejudicar a nossa saúde da boca e também podem prejudicar os nossos dentes. E por isso é recomendado pelos médicos, pelos dentistas também, de escovar os dentes da manhã e também quando acordar, porque durante a noite, quando nossa boca fica fechada, ficam acumulando várias bactérias. Então é importante que da manhã nós limpamos. E na época do profeta não tinha essas escovas, né? Então era usado miswak. Miswak é uma escova natural, né, que é feita do ramo das árvores, né, que limpa muito melhor do que qualquer escova, né? Mas hoje em dia nós não temos essa oportunidade de ter aquelas coisas, mas a escova normal pode servir, né, para nós limparmos a nossa boca, os nossos dentes antes de deitar, também para limpar e também quando acordarmos, deve ser feito isso. Tem outro dito de Santo Profeta também, e que narra que Santo Profeta diz que eu iria tornar obrigatório limpar, escovar os dentes antes de fazer qualquer oração, mas depois eu pensei que isso vai ser um peso grande no meu povo, na minha alma. Então eu decidi de não colocar isso como obrigatório. Mas mesmo que ele não falou isso como obrigatório, mas ainda mostra a sua importância, que como é importante nós limparmos os nossos dentes, e ainda quando nós ficamos 6, 7 horas, 8 horas seguidas com boca fechada, então, lá dentro ficam acumulando várias bactérias. E se a nossa boca não tivesse limpo, nós podemos imaginar quantas bactérias possam ser acumuladas. E se nós não lavarmos e começarmos a comer ou começarmos o nosso dia sem limpar a nossa boca, isso pode prejudicar a nossa saúde. Então, essas etiquetas, além de nós dar a recompensa por causa de seguir os ensinamentos de Deus, ainda é bom e nos protege de qualquer mal ou de qualquer doença que pode causar ruim para nós. Depois tem outro dito de Santo Profeta narrado pelo Hazrat Jabir que relata que o Santo Profeta proibiu as pessoas de dormirem no telhado sem uma parede de um contorno. Isso também é importante, às vezes, porque hoje em dia, até pela segurança, nós sabemos que não tem nenhum terraço que não tenha uma parede de contorno, né? Mas antigamente não tinha assim. Antigamente na verdade, não tinha assim muito segundo andar, terceiro andar, né? Eram casas bem simples. Só tinha um andar assim, né? Então, quando as pessoas subiam no teto ou no terraço, lá em cima no telhado, eh, a- eles não tinham uma segurança, uma proteção. Poderiam dormir, poderiam ficar lá em cima. Então, o Santo Profeta disse que quando for o caso de você dormir no telhado, no terraço, sempre deve ter uma proteção contorno, porque durante a noite nós sabemos que tem as pessoas, ou mesmo qualquer pessoa que não tem o costume de andar, tem doenças que as pessoas andam na noite, no sonho, ou mesmo pode ser prejudicado por um animal que pode
pular a parede de casa e subir até telhado, ou qualquer tipo de prejuízo que pode acontecer para a pessoa, né? Ou até mesmo pelos ladrões e tudo mais, né? É importante que nós sejamos protegidos. Então, mais uma vez, é uma etiqueta que nos mostra como é importante seguir os ensinamentos do Santo Profeta e que esses ensinamentos até hoje são válidos. Na verdade, cada vez que o tempo passa, a importância de esses ensinamentos que foram falados 14 séculos atrás são ainda mais expostos. E para finalizar a aula de hoje, o último dito do Santo Profeta, narrado pelo Hazrat Abu Musa, relata que uma casa em Medina, cidade em que Santo Profeta morava, uma cidade da Arábia Saudita, para onde Santo Profeta migrou. Uma casa em Medina pegou fogo durante a noite e o telhado e as paredes caíram sobre os habitantes, sobre os moradores. Quando o fato foi relatado ao Santo Profeta, ele disse: o fogo é seu inimigo. Quando você for dormir, apague-o. Nós aprendemos sobre isso também em Etiquetas de Casa, em que Santo Profeta diz que em que Santo Profeta diz que deve apagar o fogo durante a noite, porque Shaitan vai fazer com que espalhe o fogo, né? E eu expliquei que como antigamente tinha lâmpadas que eram do óleo. Então, quando a pessoa deixava a lâmpada acesa, o óleo ficava o óleo que fazia o fogo, né? Então, quando um animal ou alguma coisa passaria por perto, ele poderia acabar derrubar aquele óleo. E como aquele óleo era quente e já tinha o fogo no óleo, então iria pegar como se fosse gasolina, né? Se o gasolina está pegando fogo e você derrubar o gasolina no retorno da casa, vai pegar toda a casa o fogo. Então, isso é uma das etiquetas também e que a gente aprende em casa, né? A gente aprende dos nossos mais velhos que quando a pessoa dorme, a pessoa protege as panelas de casa e as outras coisas. E também é importante que não deixamos nada que possa prejudicar durante a noite a casa e as coisas de casa ou a própria pessoa, né? Os habitantes, moradores da casa. Antigamente tinha esses lâmpadas que tinha óleo, mas hoje em dia podemos imaginar, por exemplo, o gás, né? Os fogões de gás. Se você deixar durante a noite gás ligado e de repente alguém, quando espalha gás, se alguém fuma ou pega alguma coisa assim de um pouquinho do fogo, já era, né? Vai ter uma explosão. E para proteger disso tudo, o Santo Profeta derivou a nossa atenção para que quando nós vamos dormir, é importante que nós olharmos na nossa casa se tem alguma coisa que pode prejudicar durante a noite, especialmente as coisas ligadas com fogo, né? É isso, pessoal. Eh, Nós vamos ficar por aqui. Hoje aqui nós finalizamos as etiquetas do sonho de dormir e do acordar, né? E são etiquetas que valem pena nós lembrarmos e também memorizarmos essas súplicas que foram ensinadas pelo Santo Profeta e devemos fazer parte da nossa vida. Todo dia devemos rezar durante quando nós vamos para dormir e quando acordamos. Muito obrigado e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.